Fala galera, aqui é o Thiago Berdan do canal Clave em 6 Cordas. E hoje eu trouxe convidado especial. Vou utilizar ele um pouquinho aqui também. Hoje nós vamos falar do Toninho Horta e acaba que falando do Toninho Horta eu falo também como que a minha história se cruzou com a do Clube da Esquina, né? Então assim, uma história bem legal, já vale aí seu like, vale você compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, tá bom? Então hoje nós vamos falar do Antônio Maurício Horta de Melo, famoso Toninho Horta. Ele nasceu em uma casa extremamente musical, o próprio pai e a mãe já eram instrumentistas, né? E o primeiro músico da família aí, pensando, trazendo aí na sua linhagem, foi o avô materno, o João Horta. E eu sei também que a irmã dele, por exemplo, a Berenice Horta, tocava também, né? Então é uma casa extremamente musical. E ele aprendeu a tocar violão com 10 anos e a primeira composição dele foi aos 13, uma composição que se chama Barquinho Vem. E até já comentamos ali anteriormente, né, ele ensinou a harmonia, por exemplo, para o Beto e para o Lô. E ele trabalhou com diversos nomes, assim, ele teve uma carreira bem legal e trabalhou com diversos nomes, como por exemplo com a Elis Regina, né? E ele fez também uma carreira internacional muito consolidada. E até hoje, assim, ele é muito conhecido fora, né? Inclusive, acho uma pena que muitas vezes esses músicos eles são conhecidos mais fora do que aqui dentro, né? Mas tem uma carreira e um reconhecimento internacional muito grande. Hoje acaba que ele se dedica aí ao selo dele que se chama Minas Records, né? E a publicação do livro, o Livrão da Música Brasileira, é um livro bem legal que reúne aí centenas de canções brasileiras antigas até as contemporâneas. E também tem um curso de violão, que é o jeito Toninho Horta de tocar. Então, assim, é um jeito bem único, né? Então, assim, vale a indicação aí também. No depoimento dele, ele fala da relação dele com o pessoal do clube também, a princípio nenhuma novidade em si, e como que o estilo dele, a música dele, ela não é presa num estilo. Então, assim, ele pode tocar uma música de bossa, pode tocar um rock, um jazz, um pop. Se você vê realmente aí a discografia e as músicas dele, assim, você vê que não são presas em estilos, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um estilo muito único dele, isso é muito interessante. Então, são poucas pessoas que conseguem tamanha autenticidade, né? Em 1970, o Bituca gravou a música dele, Durango Kid, e ele até foi chamado para ficar lá em Marassu com o pessoal, mas ele não conseguiu ir porque, olha, ele já tinha uma carreira como músico de estúdio. Ele até fala que nem lembra se ele estava gravando com a Gal ou com a Elis, olha o nível, né? E ele não conseguiu ir. Mesmo assim, ele acabou indo no último dia, se não me engano, ficou lá menos de um dia, nem chegou a dormir, mas foi só para beber um pouco daquela fonte ali, para não falar que não foi, né? Vamos dizer assim. E mesmo assim eles fizeram questão dele na gravação, assim. O Bituca conhecia ele, o Lô também, então sabia do potencial e do talento, né, daquele jovem na época, né, e fizeram questão e realmente ele trabalhou bastante coisa no álbum. Ele também fala muito da liberdade que todo mundo tinha na gravação, de composição, de criação, como que assim eles tinham não tinha, por exemplo, assim, uma convocação de músicos tal hora, né? Ele até brinca que ele já chegou no estúdio e estava tudo pronto, porque tinha acordado mais tarde, quem acordava mais cedo chegava e às vezes criava mais, ele mesmo já teve dia que chegou mais cedo e criou mais do que em dias que ele dormiu um pouco mais, né? E como que ali no prédio onde foi gravado, acabava que tinha também tipo um café, um barzinho lá, em que eles sentavam para tomar um chopp, e às vezes o pessoal nem subia, ficava lá tomando chopp mesmo, fazia o que tinha que fazer e ficava lá embaixo conversando e tomando uma cerveja, né? Então tinha muito essa liberdade na gravação, acho que tantos depoimentos falando sobre isso não pode ser mentira, né? E como ele não participou da criação em si lá em Marassu, ele organizou muita coisa assim de tocar base, fazer introduções, fazer finalizações, né? Vamos dizer assim, esses detalhes, né? Então assim, ele tem muita cara dele também, que é um músico de harmonia muito forte, né? O Toninho, ele tem um conhecimento de harmonia e uma aplicação de harmonia muito forte, que num primeiro momento, assim, muita coisa, ele foi treinando mesmo e tocando no violão, ele até conta
Já vi isso em diversas entrevistas, assim, ele conta que uma coisa que ele gostava de buscar era a sonoridade do piano no violão. Então ele acabava utilizando muito cordas soltas, né? Então você vê que as músicas dele têm muita característica de corda solta. Isso é muito legal porque realmente dá aquele enchida do piano, né? Porque o violão, querendo ou não, você vai ter no máximo aqui a possibilidade de tocar 6 cordas ao mesmo tempo, né? O piano você tem 10 notas ali ao mesmo tempo. Então a busca da sonoridade que ele teve aí é muito interessante. Essa busca pela sonoridade do piano, né? E aqui, finalizada essa parte do depoimento dele, quero contar uma passagem da minha vida, assim, que foi uma passagem muito especial, né? Eu estudei no Colégio Estadual Central, Escola Estadual Governador Milton Campos, aqui de Belo Horizonte. Fiz meu ensino médio lá, né? Foram 3 anos. E lá eu participei, assim, de uma das maiores experiências musicais que eu já tive, que foi a orquestra de violões que tinha lá. Uma orquestra maravilhosa, assim. E a orquestra em si, ela foi idealizada pela Berenice Horta, que é a irmã do Toninho, né? Ela até conta, eu acho muito bonito isso que ela conta, que ela via os jovens ali na escola, era muito comum ver rodas de violão, os meninos tocando violão e cantando, e era uma coisa muito comum. E ela quis fazer uma coisa por isso, assim, né? Fazer um projeto legal em relação a isso, né? E ela idealizou a orquestra. Assim, além da Berê, que foi a idealizadora, era uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa maravilhosa, né? Tem uma lembrança com muito carinho dela, mas tiveram outras pessoas também, assim, excepcionais na condução desse processo. A própria Zilda, né? Que se não fosse a Zilda, com certeza, muita coisa ali não tinha acontecido, muita coisa, inclusive burocrática mesmo, da pessoa de pegar e correr e entrar numa licitação, né? Então, assim, foi fenomenal, assim. Eu peguei uma época muito boa da orquestra. Infelizmente, o ciclo me parece que acabou, assim, ficou até um pouco sucateado lá na escola, né? Infelizmente. Mas a gente teve oportunidades, assim. Eu te confesso que eu tive dimensão do que eu estava vivendo. Dos músicos que eu conheci, das pessoas que eu conheci. Muitos eu sou amigo até hoje. E a oportunidade de ter aulas ali de nível altíssimo, assim, né? Então, como que eu cheguei na orquestra? Eu já namorava ela de longe ali, vendo pela escola, né? Vi algumas apresentações, sabia que tinha. Mas teve uma oficina do Toninho. Eu fui, participei. E olha, eu tenho até essa relíquia aqui, ó. É essa apostila. Essa é a apostila do curso de 2006. Olha que legal. Junho e julho de 2006. Foi um curso de 12 horas, uma duração relativamente longa, né? Mas eu preciso fazer uma confissão. Na época, eu não entendi quase nada, assim, pelo conhecimento que eu tinha, eu entendi muito pouco mesmo, assim. Eu até já tocava há um tempo e tudo, mas quando eu vi, assim, o Toninho tocando, assim, eu não conhecia na época, mas quando eu vi ele tocando, eu fiquei, assim, embasbacado, assim, com aquilo, né? A velocidade, ao mesmo tempo a limpeza do violão, ao mesmo a limpeza das notas, né? E ao mesmo tempo, assim, não só focado em solar, mas em harmonia também. Então, assim, coisa maravilhosa, assim. Então, só mostrando para vocês um pouco de como que é essa relíquia aqui, né? Então, assim, ele tem coisas meio mais básicas, por exemplo, aqui campo harmônico, mostrando aqui o desenho do campo harmônico, né? E uma coisa que eu achei interessante na época, assim, que eu não tinha, era como que ele explorava o braço do violão, né, nesses campos harmônicos, né? Então, por exemplo, geralmente a gente aprende campo harmônico de dó, a gente aprende assim, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. Tô resumindo um pouco, né? Mas olha que interessante, ele já trazia uma visão que era assim, ó, que abriu minha cabeça na época, né? Para muitos músicos aí que estão vendo, pode parecer não muita coisa, mas abriu muito a minha cabeça na época. Que é, por exemplo, você aproveitar mais as cordas agudas. Então, por exemplo, você fazer isso aqui, ó. Dó, ré, mi, aqui, né? Fá, sol, aqui, né? Lá, opa, lá, aqui, isso mesmo. Lá, aqui, na verdade, um si meio diminuto,
Aqui. E o dó. Desculpa os errinhos aí, mas, poxa, já aprendi, por exemplo, que eu consigo fazer um dó aqui, aqui. Isso aí já abriu muito a minha cabeça pro violão, né? E aí tem umas outras coisas aqui também bem legais, ó. Como, por exemplo, essa progressão aqui em Sol maior. Essa aqui. Uma coisa que eu não entendia muito na época, assim, aí você começa a estudar, você tem algumas dificuldades, tem alguns vícios, né? Então, por exemplo, eu entendia que era uma tonalidade de Sol maior. Era uma tonalidade que nascia aqui da escala de Sol, que era Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Então, eu não entendia, por exemplo, que você podia utilizar um acorde com Sol sustenido. Não entendia muito como que isso podia acontecer. Ou com Lá bemol, né? Um Lá sustenido, por exemplo. Entendeu? Eu não tinha muito essa noção. Aí ele apresentou aqui uma progressão, que eu fiz até música com isso depois, que era assim, ó. Mas eu achei muito bonito, achava isso bonito demais. Assim. Depois eu fui entender melhor, né? Igual eu falei, na época eu não entendi quase nada, mas aqui eu entendia, por exemplo, que você tem esse Sol, aí você tem esse Sol sustenido, tem um papel de Mi maior, vamos dizer assim, né? Então eu poderia fazer algo do tipo assim também. Né? Então assim, aí eu fui aprendendo, mas na época para mim abriu bastante a minha cabeça, assim, isso foi bem legal. Além disso, ele tem aqui, ó, olha que interessante, uma parte sobre acordes de finalização. Aqui já até feito um manuscrito, né? Olha que interessante. Então ele dá aqui alguns exemplos de acordes para você finalizar a música, como por exemplo, aqui um Mi menor, mas com as cordas soltas, né? Pode pegar a partir daqui. Então aí eu imagino assim, você está numa sequência aqui de Mi menor, que é relativa de Sol maior, né, por exemplo. Então você pode fazer algo do tipo assim. E você finaliza aqui meio que num suspense, né? Isso é muito interessante. Aí tem um outro aqui também, que é só mudar um detalhezinho, ó. Você vê uns acordes também com a mão muito aberta, né? Também você finaliza num suspense, né? Isso é interessante, mesma coisa. Você pode utilizar isso, né? E alguns outros exemplos aqui também, em Mi menor, em Lá menor, em Ré menor também, tem bastante exemplo aqui. E aí, deixa eu ver aqui, um acorde que eu aprendi, que eu já utilizei bastante em música, que é esse aqui, ó. Né? Então, em vez de você finalizar, por exemplo, a música tá em Lá. Em vez de você finalizar em Lá, você poder finalizar desse jeito, né? Até usei isso em música minha, fazendo... Aí você finaliza aqui, né? Dá um efeito muito legal. Eu particularmente gosto muito, assim. Gosto bastante, assim. Acho isso muito bonito. Me diz aí o que vocês acham. Vocês acham isso legal também? Ou você é firula demais? Mas eu particularmente gosto muito. Olha que legal. Aqui já era talvez até um prenúncio desse jeito Toninho Horta de tocar, né? Que fica difícil de ver um pouquinho. Mas, ó, são escolhas de Toninho Horta, né? Aí ele monta aqui alguns acordes que são escolhas dele. Então, por exemplo, você tem escolhas de acordes menores. Então, você tem aqui, por exemplo, um Sol menor, mas com o Mi, né? Fica bem bonito, assim. Então, você tem aqui um Sol, um Fá, um Si bemol, aí ele coloca um Dó aqui, que ele chama de Sol menor com a sétima, com a 11ª e com a 13ª. Sopa de letras e números aqui. Então ele dá algumas escolhas, assim, você vê que é muito característica a questão da corda solta dele, né? Então, assim, é muito, 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 muito bacana. E uma coisa aqui que eu acho também que vale ouro, né? Que ele traz aqui algumas músicas, não tem, acho que poucas aqui tem partitura, mas ele tem aqui, por exemplo, os acordes, ó, escrito até na mão mesmo,
colocar aqui, ó. Aí, ó. Por exemplo, esse aqui da música Manuel Aldaz. Então tem, por exemplo, os acordes que iniciam aqui nesse Mi. Olha que bonito. Isso é bem bonito, né? E aqui ele tem assim, a sequência de acordes toda com a letra aqui, né? Então assim, isso aqui vale ouro, eu guardo isso aqui com muito carinho. Ainda hoje eu aprendo com isso, porque igual eu falei, na época eu não aprendi muito, porque meu conhecimento ainda era bem limitado mesmo. Eu tinha algum conhecimento, já tinha uma prática, mas em relação a isso aqui era bem limitado, né? Além disso, eu tive a oportunidade de aprender músicas com ele. Uma eu tenho assim, eu lamento muito não ter tido talvez a maturidade de escrever ou filmar. Na época era mais difícil, né? Mas ele citou pra gente Diana, por exemplo. Da orquestra, ele conduzia com a gente a música Trem Azul, que é do CD Clube da Esquina, e também a música Clube da Esquina 1, né? Que é assim, maravilhosa também, né? Então, essa aí é a minha história. Então, assim, ali eu conheci muita gente boa mesmo, assim, que eu não conhecia. Além do Toninho, o Toninho era o nosso padrinho, mas ele não era um professor do dia a dia, né? A gente tinha lá o Celso Moreira, tinha o Rogério Leonel e o Geraldinho Alvarenga, que eu aprendi muito com esses caras, muito mesmo, assim, cada um no seu estilo, isso era muito legal. Então, por exemplo, eu aprendi um arranjo maravilhoso de Carinhoso, até toquei aqui no canal já, se alguém tiver curiosidade. Aprendi, por exemplo, com o Celso Moreira a música Baião Barroco, que é uma música clássica aqui de Minas. Com o Rogério Leonel, ele era mais clássico, assim, eu achava isso muito legal, que ele trazia umas características do tipo assim, a gente tocava uma música que fazia isso aqui, ó. Isso aqui, né? E aí algumas pessoas, por exemplo, tocavam assim, que teoricamente são as mesmas notas, mas na hora ele parava e falava assim, não, essa música é esse timbre aqui, ó. Né? Era legal isso, na verdade acho que era até mais pra frente. Então assim, apesar de ser as mesmas notas, elas têm uma diferencinha ali no timbre, né? E ele trazia muito esse cuidado com a digitação, né? Como que eu vou, onde que eu vou tocar no violão, as notas. Então assim, foi uma experiência fantástica, musicalmente me formou muito. Se eu não me engano, eu fiquei cerca de 3 anos naquele projeto e a minha formação musical ali valeu por, assim, mais que muita faculdade, com certeza, assim. Então, assim, com certeza nesse momento a minha história se cruzou com a do Clube da Esquina de alguma forma, pelo menos, né? Então, essa experiência de ter tocado com essa galera, ter dividido o palco com o Toninho algumas vezes foi bem legal também. A gente gravou um CD, inclusive tem um CD aqui no canal completo, né? Então, assim, certamente fez parte da minha formação musical, cultural, pessoal, né? Sem dúvidas. Agradeço muito a todos que participaram aí desse momento maravilhoso comigo. Então, pessoal, é isso. Vou finalizar aqui esse depoimento do Toninho e um pouco do meu depoimento também, né? Agradecendo aí a vocês por acompanhar essa série aqui comigo. De novo, qualquer dúvida, mande aqui no comentário, a gente vai batendo um papo, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.